doutora Lidiane Leles. Lidiane, seja bem-vinda. Muito obrigado por uma excepcional organização do evento. E passo a palavra a você aí e conduza os trabalhos. Boa sorte, sucesso e muito obrigado a todos os presentes e aos convidados. Muito obrigada, Ricardo. Gostaria de iniciar dando boa noite aí a todos que se juntaram a nós para poder discutir um assunto tão importante hoje. Com o advento e o avanço da tecnologia, dos meios sociais, principalmente agora durante a pandemia, né, as relações humanas, as formas de se relacionar também foram mudando, foram evoluindo. Com isso também foram surgindo novas condutas tidas como crime durante essa evolução, né, esse boom da internet. E aí hoje estamos aqui com esse time maravilhoso que aceitou nosso convite para poder vir discutir um pouco sobre pornografia de vingança, né? Vamos ter aí uma discussão a nível legalista, a nível de sociedade e a nível psicológico, para poder trazer um pouco mais de orientação a todos, até para saber como agir num caso desse. Então, gostaria muito de agradecer doutora Ana Cristina, doutor Emerson, Fabiola Marchetti, doutora Cláudia Serpa, que não hesitaram, né, em fazer parte desse momento e poder trazer conhecimento, orientação aí para todos nós. Então, muito obrigada a vocês e a todos que estão aí hoje fazendo parte dessa conversa. E eu gostaria de chamar a Marcele, nossa coordenadora de eventos, para poder fazer a apresentação dos nossos convidados. Olá, vocês estão me ouvindo bem? O áudio está entrando legal? Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Esse é um tema extremamente importante hoje em dia, principalmente quando a gente pensa que é uma iniciativa do Comitê de Mulheres. Por que é interessante falar disso? Porque, infelizmente, é um crime que vitimiza muito mais as mulheres. As maiores vítimas desse tipo de crime são as mulheres, muito mais do que homens. Então, é interessante falar sobre isso, e esse foi um tema que eu pensei muito para o nosso dia a dia, não só por causa do isolamento, mas também porque a gente percebe que estamos numa sociedade muito informatizada e pouco informada, né? As pessoas ainda se sentem um pouco sem saber o que fazer diante de uma situação como essa. Então, é interessante essa iniciativa da ANAD também de trazer mais informação, tanto para a comunidade jurídica quanto para o público em geral, né? Nós vamos ter aqui grandes especialistas da área que, de fato, conhecem muito bem os procedimentos e podem nos instruir em várias categorias. Nós vamos falar com a doutora Ana Cristina, que é delegada, inclusive titular de delegacia especializada em repressão a crimes cibernéticos, o doutor Emerson Wendt, que também é delegado, professor universitário e ex-chefe de polícia, doutora Cláudia Serpa, grande advogada e professora, muito conhecida na área penal, e a doutora Fabiola Marchetti, né, que é uma psicóloga clínica, social e escolar e psicanalista em formação. Então, a gente tem um grande time realmente de profissionais extremamente capacitados para falar conosco e realmente renovo que é uma honra estar aqui com todos vocês e agradecemos a ANAD pela oportunidade. Vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Iniciando aí um pouquinho da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para o doutor Emerson, para a doutora Ana Cristina, caracterizar um pouco para a gente o que é esse crime de pornografia de vingança, quais os meios, as mídias sociais que são utilizadas para a prática do crime, como geralmente ele ocorre. Doutora Ana, fica à vontade. Sim. Imagina. Bem, vamos lá. O tema pornografia de vingança, o revenge porn, termo em inglês, pornografia de vingança, termo em português, nada mais é, resumindo, do que o compartilhamento de imagens íntimas, de cena de sexo ou pornografia, sem o consentimento da vítima,
né? E de forma a humilhar essa vítima. Então, na verdade, o que aconteceu? Antes de 2018, essa conduta de compartilhar vídeos, fotos íntimas, sem o consentimento da vítima, essa conduta ela não era criminalizada. O que acontecia? Caso chegasse alguma ocorrência nesse teor na delegacia, as autoridades policiais, nós, delegados, tínhamos que tentar tipificar essa conduta e um outro crime já amparado no Código Penal. Então, geralmente, essa conduta era tipificada, por exemplo, como um crime contra a honra. Entretanto, com o advento da Lei 13.718 de 2018, ela alterou o Código Penal. E até o artigo 218-C, parágrafo 1º, conseguimos sim tipificar essa conduta. Então, hoje é crime com pena de 1 a 5 anos de prisão, podendo ser aumentada, né, majorada a pena de 1/3 a 2/3, se esse crime é praticado por um agente que tenha tido uma relação íntima ou tenha com a... ou de um fim de vingança. Daí o termo vingança, pornografia de vingança. Passo a palavra ao doutor Emerson para complementar um pouco. Eu complementaria apenas a fala da doutora Ana. É até um prazer fazer essa fala junto com ela. A gente tem acompanhado a rotina de vários profissionais da área de investigação no cybercrime, e a gente vê poucas mulheres nesse sentido. Por isso que eu fiz questão, doutora Lidiane, de ter a doutora Ana junto com a gente para poder fazer esse debate. E foi um grande presente. Enfatizei isso com a doutora André também, que seria importante. Porque nada melhor do que uma mulher no seu lugar de fala para estabelecer uma visão diferenciada do que eu, homem, que apesar de saber interpretar a questão da lei penal, não tenho a mesma percepção de como uma delegada mulher. E eu complementaria só essa questão da fala da doutora Ana em relação à questão da motivação dessa legislação. Acho que isso é importante a gente trazer. A doutora Lidiane falou da questão do aspecto da sociedade, né? Como a sociedade se movimenta para a questão da formatação de uma norma penal. A gente não tinha uma legislação específica, nós tínhamos uma possibilidade de enquadramento. Eu acrescentaria, doutora Ana, a questão da possibilidade de enquadramento até 2018, uma lesão corporal até mesmo de natureza grave, em razão de uma possibilidade de violência psicológica ou não. Né? Inclusive, antes da legislação de 2018, já tinha um texto escrito nesse sentido no IBC-CRIM, e também acrescentaria aquela possibilidade não criminal, mas de remoção, que eu chamo de uma das medidas de redução de danos cibernéticos que está prevista lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet, que é a questão da retirada sem necessidade de ordem judicial. Então, a linha do tempo vai nesse sentido: Código Penal, crime contra a honra, lesão corporal, a questão da medida de redução de danos, e os dois aspectos relativamente a aquilo que foi mobilizado pelo movimento feminista do Brasil para a concepção das duas normas de caráter penal, a Lei 13.718 e a Lei 13.772. E eu vejo uma complementando a outra, porque a 13.772 estabeleceu a tipificação da divulgação não consentida de imagem de cena de estupro de vulnerável ou de cena de sexo, aquela não consentida, né, de divulgação não consentida. E lá no parágrafo estabeleceu essa questão do parâmetro da pornografia de vingança. Por isso que a normativa ela é muito mais ampla que simplesmente a pornografia de vingança. Na Lei 13.772 tem dois tópicos importantes.
porque veio a complementação disso, né? Veio a complementação no sentido de punir quem faz o registro, ou seja, a legislação anterior puniu quem faz a divulgação. Em tese, o crime não havia punição penal para a questão do registro não autorizado. Isso foi suprido com a Lei 3.772, e também houve um reconhecimento normativo à questão de a violação não consentida da intimidade ser uma violência psicológica para fins de aplicação da Lei Maria da Penha e aplicação também da medida protetiva de urgência. É claro que antes a gente já poderia fazer essa interpretação extensiva, mas é muito melhor, principalmente porque é uma medida restritiva, de ter isso no contexto normativo. Eu faria apenas esse complemento, já inserindo ali 2 ou 3 perguntas que estavam preparadas pela doutora Lidiane aí nesse sentido, né? Você me permite, doutora Emerson, muito bem lembrado, esse histórico, né, a aplicação dessas leis, e eu acho que a gente não poderia esquecer de citar um caso emblemático, que pelo caso dessa, eu considero até ativista, A Rose Leonel. Foram feitas várias, exatamente, o Leonel, jornalista. Bem, para quem está aqui nos assistindo, que não conhece, Rose Leonel é uma jornalista que, no ano de 2006, se eu não me engano, teve fotos íntimas suas vazadas pelo seu ex-companheiro. Nessa época, ainda nem existia o WhatsApp, né? Nem existia o WhatsApp. O ex-companheiro, como que ele fez essa publicação de forma, obviamente, não consensual da vítima? Ele publicou para mais de 15 mil e-mails, fotos e vídeos íntimos da jornalista, que eles fizeram no âmbito da relação, quando eles se relacionavam, né, de forma íntima, um local de confiança. Além dele ter publicado para mais de 15 mil e-mails, enviado essas fotos, ele também publicou as fotos dessa jornalista em um site de pornografia, como se ela fosse uma prostituta. Então, isso acarretou situações devastadoras para a vida dessa jornalista. Ela chegou a ser demitida do seu emprego, o seu filho teve que se mudar para outro país. Então, ela começou uma luta que, né, inclusive, a lei que o senhor citou, que é a 13.772, né, doutora Emerson, que é posterior, inclusive, a 718, no mesmo ano, que uma completa a outra, que vai criminalizar essa conduta de registrar, né, uma cena sem o consentimento. Se eu não me engano, essa lei, ela tem um nome, né, alusão a Rose Leonel, por essa luta que ela teve. No site do Senado Federal tem essa menção, Lei Rose Leonel. Isso, né? Isso. Infelizmente, à época, essa vítima, na época dos fatos, não existia a lei que hoje criminaliza essa conduta de publicação de vídeos íntimos. Então, obviamente, o agente ele foi ele sofreu uma sanção muito menor. Mas é isso, né? O direito penal ele precisa acompanhar as demandas da sociedade. Então, sim, são necessárias essas mulheres, essas ativistas, assim como a Maria da Penha, a luta dela, né? E o ativismo dela gerou a Lei Maria da Penha. Então, só reiterando aí o seu histórico aí referente a essas leis, doutora Emerson, muito bem lembrado. Doutora Ana Cristina, e a legislação penal, ela criminalizou apenas o porno revenge ou ela é mais abrangente? Sim, ela é mais abrangente. Na verdade, o porn revenge é um termo, né, que a doutrina, enfim, para poder explicar de forma melhor. Como a gente estava comentando, na verdade, também um termo que é muito utilizado hoje e que se parece com a porn revenge, com a pornografia de vingança, é a sextorção. Também a sextorção é muito frequentada ultimamente, infelizmente tem sido muito praticada. E aí, o que é a sextorção? A sextorção nada mais é do que um comportamento que pode ensejar vários tipos penais. A partir do momento que o autor de posse de fotos íntimas de uma pessoa, né, ele começa a extorquir
extorquir essa pessoa, a chantageá-la, começa o comportamento da sextorção. Então, ela pode ensejar vários tipos penais. Por exemplo, o agente conseguiu uma foto íntima, um vídeo íntimo da vítima, ou através de uma invasão do computador, ou porque ele conseguiu, ela enviou, por exemplo, para o WhatsApp. Tá, de posse dessas fotos, se o agente, ele começa a pedir uma vantagem devida, por exemplo, olha, você me transfere tanto dinheiro, tanto valor nessa conta X, senão eu vou publicar a sua foto no site Xvideos, vou mandar para sua família, vou publicar no Facebook. Isso pode configurar o crime de extorsão. Entretanto, se de posse dessas fotos, esse agente extorquir ela de qual forma? Ele chantagear fazendo o seguinte a conduta. Olha, eu estou aqui com as suas fotos, com os seus vídeos. Se você não fizer agora, você liga a tua webcam e comece a fazer um vídeo para mim, ou seja, com o intuito de satisfazer a lascívia do agente, né? Ele está chantageando a vítima nesse sentido. Esse autor, essa sextorção, ela pode ajar o crime até de estupro virtual, que já é aceitada pelos nossos tribunais superiores. Então, essa pequena explicação sobre a sextorção, me corrija se eu estiver errada, doutora Emerson, geralmente ela ocorre anteriormente à pornografia de vingança, porque na pornografia de vingança, o autor já publicou aquela foto. Então, vai criminalização do artigo 218C, que é a divulgação daquelas fotos íntimas, daqueles vídeos, daquele conteúdo. A sextorção é antes, ele chantageia, ele extorque ou para uma vantagem financeira, ou para satisfazer a sua lascívia, ou para qualquer outro constrangimento. Então, são termos utilizados, mas que eles são muito próximos e, obviamente, cada um vai em uma conduta diferente. Se eu fosse resumir, para complementar a fala da doutora Ana, a questão da pornografia de vingança tem uma relação anterior. Necessariamente há uma relação anterior entre autor e vítima. É isso que o parágrafo 1º do artigo 218C prevê, ou seja, estabelecendo justamente essa relação anterior de confiança ou a relação em andamento, né, com a devida publicação. Mesmo não tendo previsto o mesmo parágrafo lá na Lei 13.772, o simples registro não autorizado, mesmo que não tenha divulgação, já tem um crime, claro, com uma pena um pouco menor, né? Ou seja, a questão de colocação de uma câmera no quarto para filmar a relação do casal sem que um deles saiba, a questão da colocação de uma câmera no banheiro para registrar a intimidade da mulher, por exemplo, são situações. E aqui vou me valer até da presença da doutora Fabíola e da professora Cláudia, no sentido de utilizar aqui a lógica, né, a pornografia de vingança tem uma relação com o sexting, com essa conduta comum que faz parte do direito à intimidade, utilizando um termo lacaniano aqui, do Lacan, que tem várias obras nesse sentido. Ou seja, quando a gente manda uma imagem ou uma mensagem com conteúdo sensual ou sexual mesmo, isso faz parte do nosso direito de intimidade, que ele está previsto, inclusive, indiretamente na Constituição. Embora se preveja na Constituição Federal uma proteção ao direito à intimidade, indiretamente também se preconiza a intimidade. Porém, a intimidade tem determinados limites. Quais são os limites? O Estatuto da Criança e Adolescente veda a questão da divulgação de imagens de pornografia envolvendo criança e adolescente. Então, os chamados nudes de adolescente pode ter uma repercussão penal diferente dessa que a gente tratou até agora, que é a Lei 3.718. O registro consentido, não há tipificação, mas o registro consentido com a posterior divulgação não consentida, há tipificação.
Então, tem que ser observada várias circunstâncias, e a doutora Ana foi muito feliz quando ela referiu a lógica, né, de você ter uma mesma circunstância, mas com finalidades diferentes. A finalidade de obtenção da vantagem financeira indevida ou a finalidade da satisfação do libido. E isso é plenamente possível hoje em dia de se ter situações já práticas, já julgadas pelos tribunais, já com condenação no Brasil pelo estupro. É claro que a imprensa utiliza a palavra estupro virtual, mas não existe o tipo penal de estupro virtual. O que existe é o estupro, cuja execução se dá através do contexto da internet. Estou falando de execução mesmo, seja pelo teclado, pela visualização de webcam. Então, nós temos aí várias circunstâncias e várias possibilidades. É a mesma questão se a gente pegar a lógica de, por exemplo, aquele monitoramento não consentido entre casais, né? Dependendo qual a finalidade, dependendo qual o meio, vai ser um tipo penal diferente. Então, pode ser o artigo 154A do Código Penal, a invasão de dispositivo informático, pode ser a invasão de dispositivo informático com controle remoto não autorizado. Se for o monitoramento de toda a internet, mesmo sem instalação de código malicioso, vai ser interceptação telemática ou de informática, de acordo com a lei de interceptação telefônica ou telemática. Então, dependendo o meio utilizado, vai ser um tipo penal diferente, embora a finalidade seja a mesma. Olha, desculpa, Lidiana, deixa eu fazer algumas colocações. Já temos várias perguntas no chat, algumas até já abordadas, principalmente pela doutora Ana, mas tem uma que é do Vitor. Ele fez vou resumir um pouco, ele fez uma colocação, acho que super interessante. Gostaria que comentasse como é realizada a investigação, se existe um grupo de polícia especializado no inquérito, se utiliza-se o IPI do acusado. Em certa palestra, ele assistiu, o principal acusado utilizou o Xbox, né, para publicar na rede, e a polícia demorou um pouco para encontrar o aparelho, mas conseguiram provar a origem da fonte, e ele achou extremamente interessante essa conduta e a forma como isso aconteceu. Na prática, doutora Ana, doutor Emerson, como funciona essas situações, como foi abordada pelo Vitor? Oi, Andréia, falhou um pouquinho aqui, mas acho que eu consegui entender. Sobre, na verdade, a investigação cibernética, eu imagino que ele queira saber, né? É importante dizer que a investigação, todo crime ele deixa rastros, né? E no âmbito da investigação cibernética, esses rastros nós chamamos de registros. Então, a cada dia mais, nossos investigadores, enfim, a polícia, ela tem se capacitado e se atualizado nesse tipo de investigação. Então, essa afirmativa, né, de internet é uma terra sem lei, de que você pode cometer o crime que ninguém vai definir a autoria, isso não existe, tá? Isso não existe. Há maneira, sim, e cada vez mais nós estamos elucidando a autoria através da investigação cibernética. Claro que eu não vou citar aqui quais são os meios que nós investigamos, mas basicamente esses registros que o criminoso vai deixando. É interessante citar também, como nós estamos do termo de pornografia de vingança, que, na verdade, a pornografia de vingança ela vai ser praticada assim, específico por um agente íntimo, né? Na verdade, por um companheiro, por um ex-companheiro, alguém que tinha uma relação de afeto. Então, na maioria das vezes, inclusive, esse fato ele vai ser apurado e vai ser encaminhado para o juiz da Maria da Penha, que configura uma violência. Então, essas autorias são praticamente definidas. Às vezes, esses ex-companheiros, eles vão se utilizar, por exemplo, de perfis fakes para fazer essas publicações, ou até se chegar nessa autoria, a gente precisa, sim, dessa investigação cibernética. Mas há meios, a polícia consegue, sim, elucidar. É bom que isso seja dito, tá? Para que isso sirva de exemplo. Ótimo. Lídia? Eu gostaria de
perguntar para a doutora Cláudia Serpa, para ela abordar um pouquinho de como a lei trata esse crime como violência de gênero, se ela entende isso como uma violência de gênero ou não. Bom, vamos lá. A gente já estava conversando um pouquinho antes, né? Mas boa noite a todos. Para quem não estava aqui, fico muito feliz por ter recebido esse convite para estar junto com vocês na ANAD, né? Nesse momento aí, discutindo um tema tão relevante. Delegado Emerson, delegada Ana Cristina, obrigada por vocês estarem aqui. Também, Fabíola, muito bom poder ouvir também a visão de uma psicóloga, né? Porque é um tema que ele acaba ficando para trás, mas, assim, na advocacia, principalmente nesse período da pandemia, eu atendi muitas mulheres vítimas desse tipo de crime, praticados pelos próprios cônjuges, inclusive, né? De tirar foto íntima da esposa, de brigar entre grupos de WhatsApp. Isso foi comum e, infelizmente, no período da pandemia, a questão veio à tona. Eu acho que o fato de estarmos todos confinados, né, estarmos todos juntos por um período muito maior, então eu acho que a questão acabou vindo à tona de uma forma que a gente não esperava. De qualquer forma, para quem não me conhece, eu sou aquela que eu tento levar de forma um pouco leve o direito penal, porque é tão pesado tudo isso, né, que a gente já vê e já vivencia na advocacia criminal e todo mundo que trabalha de fato com direito penal na prática. E eu costumo contar o direito penal em histórias, né? Então, quem me segue no Instagram sabe como eu faço, né? Coloco cenas, coloco vídeos, muitas vezes até mesmo divertidos, mas para que a gente consiga conscientizar muitas vezes as pessoas de certas infrações que a mídia irresponsavelmente acaba divulgando de forma não acertada, né? Então, eu gosto de contar uma história, já pegando uma carona com o que foi dito pela Ana Cristina e pelo Emerson, com relação ao histórico dessa lei. Eu acho que tanto da 13.718 quanto da 13.772. Primeiro, achei curioso, porque a primeira lei criminalizou a divulgação não autorizada das fotos. Mas olha que louco! A divulgação é criminalizada primeiro, mas e a foto? Porque a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, já há um tempo, como muito bem levantado por vocês, já trazia a punição para as condutas, mas em se tratando de crianças e adolescentes. Só que em se tratando do adulto, não tínhamos nada. E dentro da história que eu vou contar, eu já dou aula há muitos anos. Eu comecei na docência em 2004. Muitos aqui, se bobear, estavam até... eram bem crianças, né? E eu lembro que eu passei por uma situação que eu brinco que comigo acontece assim: determinadas coisas só acontecem com determinadas pessoas, e as determinadas pessoas costumam ser eu. Estava eu, no primeiro mês em sala de aula, dando aula para uma turma de segundo período, quando entra o coordenador, que é um desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, vira para mim e fala assim: Claudinha, é porque eu sou muito baixinha, tá? Eu sou muito pequenininha, todo mundo me chama de Claudinha. Claudinha, eu precisava muito falar com você. Aí eu pensei assim, caramba, o que eu fiz, né? Um mês de aula, eu ali, primeira vez na minha vida, eu dando aula, o cara vem falar para mim, que precisava muito falar comigo. Ele me chamou na porta e falou assim: você não pode liberar a sua turma agora. Só que assim, a aula acabava 12h10 e era 10 para meio-dia. E eu assim, gente, é chamado e liberar. Estava dentro do meu script, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou prender esse pessoal? Aí eu falei assim, galera, olha só, trabalho valendo ponto, vamos fazer um simulado. Aí ele, depois eu te conto. Só que eu sou a pessoa mais curiosa do planeta. Depois eu te conto, destrói com a minha vida. Então assim, gente, o que está acontecendo? E ele assim, ninguém pode sair dessa sala. Eu, na hora, aquela mente já fica assim, bom, a gente é refém aqui dentro, entrou alguém, tá querendo explodir o campus, né? No mínimo, na nossa cabeça, alguma coisa estranha estava acontecendo. E aí eu descobri que a história era a seguinte: tiveram acesso, olha o ano, 2004,
tiveram acesso às imagens de uma aluna em que ela tinha fotos nuas que ela tinha compartilhado com o namorado. Bom, a aluna estava na sala de quem? Na minha sala. A menina estava na minha turma. Pegaram as fotos dessa menina, tiveram acesso hoje a gente sabe que é o Dark Web, né? Mas na época, até então, a gente não sabia. Tiveram acesso a essas imagens e imprimiram e colaram nos banheiros masculinos da faculdade. A garota na minha turma, gente. E eu tinha que trancar a turma inteira, a turma fazendo simulado. Ele depois chegou na minha sala e foi me explicar o que estava acontecendo. Quando a confusão parou, eles conseguiram limpar o banheiro todo, tirar tudo, tirar as imagens da menina. A menina já estava ciente do que estava acontecendo. Ela veio me contar que ela morava numa cidade aqui do Rio, Petrópolis, uma cidade que fica a 100 quilômetros daqui da capital, e ela precisou se mudar de Petrópolis porque ela terminou um relacionamento e, na época, eles compartilhavam fotos de nudez, né? E aí a gente já vai falar do sexting, que vocês já ventilaram antes, né? E ela compartilhava com esse namorado essas fotos, terminou o relacionamento, ele irritado, divulgou, sem autorização dela, as fotos na cidade. Petrópolis é uma cidade pequena, a cidade inteira ficou tendo conhecimento. A menina pintou o cabelo, se mudou para o Rio de Janeiro, entrou numa outra faculdade, estava totalmente anônima quando alguém descobriu as imagens. Naquela época, a gente não tinha a proteção que a gente tem hoje, né? Porque hoje nós temos, no âmbito da Lei Maria da Penha, formas de violência, e aí a gente tem 5 tipos de violência também, que a gente pode enumerar, que nesse caso a gente estaria diante de uma violência psicológica, que foi trazida por essa Lei 13.772, que alterou a própria Lei Maria da Penha no artigo 7º, incluindo no rol da violência psicológica essa divulgação não autorizada das imagens. Mas na época não tinha nada. Na época, o que a gente tinha era, de fato, que recorrer à esfera civil, pedir uma antecipação de tutela para retirada dos links, do site, do ar, daquilo tudo, e um pedido de dano moral. Era o máximo que dava para acontecer. Bom, mas a história não parou por aí. O que aconteceu um pouquinho mais à frente? Eu pegava as turmas naquela época, coitados, desde o 2º período, eles tinham aula comigo do 2º ao 9º período. Olha só que sofrimento. Era direito penal, era processo penal, era prática jurídica, eles sofriam comigo a faculdade toda. E a gente estava já no término da faculdade, essa menina resolveu dar uma entrevista para a revista Época, isso lá para o ano de 2007 ou 2008. E a revista disse que ia embaçar a imagem dela, ela iria fazer a reportagem, ia ter uma foto dela embaçada, ia embaçar o site que a imagem teria sido divulgada. Gente, a revista não embaçou. E aí a gente teve um segundo problema, alguns anos depois, de novo, de uma ofensa a essa menina, obviamente, que gerou indenização por dano moral também em face da revista Época. E, no fundo, nós temos hoje uma proteção necessária e importante, né? A Lei 13.772 incluiu o 216B, que é a fotografia. Então, fotografar, filmar ou, de qualquer forma, inclusive, realizar uma montagem de cena de sexo explícito, pornografia e nudez, que entrou no rol de violência psicológica. Então, a gente traz aqui crimes contra a dignidade sexual, porém, em especial, a fotografia e o registro não autorizado da intimidade, que é o nome desse tipo do 216B, como uma das formas de violência psicológica. Nós temos o 218C, que é a divulgação não autorizada, que foi a lei que veio antes, né? Então, a gente tem a 13.718 vindo antes, e a 13.718 incluiu a pornografia de revanche, que é um aumento de pena na divulgação não autorizada da imagem.
ela entra como uma das formas de violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha? Entra. Mas não necessariamente a gente precisa ter aí apenas uma violência de gênero, o que é importante a gente também lembrar. Então, eu posso ter formas de divulgação não autorizada, como uma forma de revenge porn praticada, por exemplo, entre homens. Então, não tenho nenhuma necessidade de estar diante de uma violência de gênero. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir para Fabiola comentar um pouquinho com a gente quais as consequências psicológicas que essa pornografia traz para a vítima, em especial aí quando ela é mulher. Tá mudo. Eu estava com o microfone fechado, e na hora de abrir eu tive a dificuldade. Então, quais as consequências psicológicas? São muitas, né? Eu acredito que a maior consequência que essa mulher tem quando sofre, passa por essa pornografia de vingança, é a consequência psicológica, que vai perpassar por outras violências que ela sofre, né? Mas eu acredito até que o julgamento social é a maior consequência, né? É a consequência que mais impacta na vida dessa mulher, porque, primeiro, que a gente está falando de um crime de gênero, começa exatamente por aí, porque o crime de gênero, exatamente por quanto essa mulher é julgada na sociedade por ser considerada, né, de uma condição inferior, né? Então, tendo as suas fotos expostas, ela pode passar por diversas coisas, né? Igual eu posso citar aqui, ela danos psicológicos, como depressão, distúrbio de sono, ela pode ter falta de apetite, um medo extremo, e até mesmo um medo do próprio corpo, uma angústia, né? Mas ela tem também um sentimento de impotência, algumas crises de ansiedade, né, dores de cabeça, tem o também chamado transtorno de estresse pós-traumático. São distúrbios que ela pode ter. E uma coisa muito comum, né, que a gente vê que vem acontecendo é a depressão que leva a um ponto de suicídio. Por quê? Exatamente por esse julgamento social e pela vida dessa mulher se tornar tão difícil na sociedade, principalmente na sociedade em que a gente vive, né, que é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade que já coloca a mulher nessa condição de julgamento e de inferioridade. Essa mulher se vê ali naquele momento com as suas forças, com a sua intimidade exposta, né? Então, ela também se vê naquela condição de um objeto, né, que é o que esse homem coloca essa mulher, nessa condição de um objeto sexual, a ser julgado quando ela tem a sua intimidade exposta. E, assim, o principal impacto é realmente o suicídio, como a gente vê, e até algumas pesquisas mostram, que das mulheres que sofrem esses danos, que sofrem esse tipo de violência, e que sofrem esses danos, ela quase, nas pesquisas, né, quase a metade delas, ou pelo menos tem pensamentos suicidas, ou tenta o suicídio, né? E, assim, isso gera um impacto nessa estrutura emocional dessa pessoa, quando ela sofre aquele crime, aquela violência, né? Porque ela passa por humilhação, ela passa pelo julgamento da sociedade, né? Tem até mesmo uma atitude negativa em relação à desapropriação do próprio corpo daquela mulher, porque ela se vê numa condição em que ela é colocada na sociedade não
como um sujeito, né, detentor de desejos e que do seu próprio corpo, mas que o seu corpo é exposto sem o seu consentimento, né? E ela humilhação, esse julgamento da sociedade, alguns dessas consequências pode ser até comparadas a algumas consequências, por exemplo, o caso de violação sexual, como o caso de estupro, porque essa mulher pode passar a ver o corpo dela de uma forma diferente, de uma forma perturbada, ter uma dificuldade em se relacionar com outras pessoas e ter uma dificuldade de se relacionar com o seu próprio corpo, com a sua própria sexualidade, de desejos e de prazer. Então, assim, são inúmeros, né, que essa mulher vai passando e principalmente a foto, né, vem de toda a sociedade, porque a partir dessa divulgação da foto, isso ainda não vai acontecer só naquele momento. Essa foto dela pode ser replicada, né, igual a gente vê na sociedade que a gente vive hoje em dia, que é uma sociedade midiática, né, de muita exposição de tudo e de uma fácil replicação, né, de conteúdos. Essa imagem dela vai ser replicada e ela vai sofrer esses danos na vida. Tanto quanto isso pode acontecer até com pessoas da família dela, por exemplo, mulheres que têm filhos, casos de filhos sofrerem bullying na escola, essa mulher mesmo ter dificuldade no trabalho, ter dificuldade para conseguir emprego, tanto para continuar no trabalho, quanto para conseguir emprego depois, porque ela se vê, né, violada e julgada. E esse sentimento mesmo de culpabilização, porque por mais que hoje em dia ainda há essa hipersexualização sobre o corpo da mulher, né, a gente ainda sabe que essa exposição é muito julgada, né? E isso passa a ser uma coisa que essa mulher não tem o controle, tanto a mulher que ela não permitiu, né, as fotos, quanto a que permitiu, porque aquela permissão foi para um momento íntimo dos dois. Então, assim, além de tudo, ela ainda tem casos, né, por exemplo, que a pessoa tinha um relacionamento afetivo com a pessoa, então havia um sentimento envolvido, e aí, mais uma vez, além dela ver o seu corpo exposto, ela passar por todos os transtornos psicológicos, aí ela ainda passa por essa condição de ter o julgamento moral da sociedade, ela ainda tem essa dificuldade com o afeto, né, que ela sofre, até mesmo pela dificuldade de denunciar a pessoa, tanto pela dificuldade da sociedade em geral, como, às vezes, por essa dificuldade de afeto. Que em muitos casos de violência, principalmente a sociedade, né, em geral, às vezes julga a vítima por não denunciar, não procurar algo. Tem todo esse afeto envolvido, além das condições sociais mesmo, né? Então, e eu também queria frisar que essas consequências ainda são agravadas quando é um crime em cidade pequena. Porque as pessoas se conhecem, então essa pessoa passa a ser mais julgada, porque todo lugar que ela passa a frequentar, ela tem aquele julgamento, né? Ela é conhecida, e como eu citei, entre escolas, e participar das coisas em sociedade, tem a dificuldade da família, que acontece principalmente quando é um crime com adolescentes. Porque o adolescente ele já vai ter essa maior dificuldade, né, de contar para os pais, de contar para a família. E muitos casos acontece de quando o adolescente fala, ele ainda é castigado pela família. Além de ser castigado pela sociedade, né, castigado pela família. Então, assim, tem tudo isso para aumentar todos esses transtornos
transtornos psicológicos, né, que essa mulher sofre, tudo que ela já passa por isso, toda essa humilhação, essa culpabilização, e tudo o que ela já sofre do seu corpo, aos pensamentos, né, a depressão, aos julgamentos da sociedade, pensamentos suicidas. Por isso que muitas vezes essas mulheres de acabar com aquele sofrimento, né, porque se veem de uma forma que elas, do momento que elas saírem, elas vão continuar sendo julgadas. Elas vão continuar sendo julgadas que se expôs. Obrigada, Fabíola. Eu gostaria de... pedir para a doutora Ana Cristina e o doutor Emerson comentar um pouquinho se esse agressor, né, se esse homem que pratica esse crime, se existe um perfil hoje, ou da própria vítima, se existe hoje um panorama social, ou se atinge, enfim, todas as classes, e mais ou menos o que vocês têm percebido aí desse agressor. Certo. Bem, de acordo com a minha experiência à frente da Delegacia de Crimes Cibernéticos, e também, como eu já atuei na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, o perfil desse agressor, esse agressor de pornografia da vingança, ele é, na maioria das vezes, nos casos de situações de violência doméstica, certo? Estamos falando aqui que a maioria que prevalece são vítimas mulheres. Então, esse agressor, como já foi falado anteriormente, geralmente ele vai ser um companheiro, um ex-companheiro, geralmente um ex, que não se conformou com o fim de um relacionamento. Importante dizer que ele dá alguns sinais. Isso é até mesmo à frente da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, a gente percebe isso, que o agressor, ele sempre dá sinais. Independente do crime ser um crime esse de divulgação de cena, de sexo, ou qualquer outro tipo de crime, violência física, enfim, psicológica, ele dá sinais. Quais são esses sinais? Diariamente, né? Uma violência psicológica contra a mulher, em algum momento em que a vítima vai externar a vontade de terminar um relacionamento, o agressor, em algum momento, ele fala: olha, eu tenho essas fotos, você se lembra? Então, ele começa a fazer essas ameaças, ele começa naquela prática que eu falei lá no início, que a gente chama de sextorção, mas quando é uma vítima, no caso, é a companheira. Então, ele dá, sim, sinais, mas, infelizmente, a vítima nem sempre vê esses sinais. Vamos lá, você perguntou sobre o perfil da vítima. Se tem classe social, tem gênero? Não, não tem classe social. Qualquer um pode ser vítima. Isso é importante dizer. A delegacia é independente, tá? Gênero, classe social, ela vai apurar a vítima que chega lá e fazer o boletim de ocorrência. É importante também salientar que esses tipos de crime, que são os crimes contra a dignidade sexual, as vítimas, elas já têm uma dificuldade de porque elas têm vergonha. Elas têm vergonha e muitas vezes elas se sentem culpadas. Então é importante nós termos uma equipe de policiais capacitados para atender essas vítimas, que na maioria das vezes são mulheres. Nem sempre, mas a maioria das vezes são. Então precisamos sim ter policiais capacitados, é o que nós estamos fazendo cada dia, capacitando esses profissionais, para principalmente atender de uma forma sensível a vítima, de forma alguma julgá-la, porque muitas vezes nós ouvimos, né? Mas para que você foi deixar ser fotografada? Enfim. Então, nós precisamos sim desse aparato, a vítima é qualquer tipo. E o interessante, eu lembrei aqui agora,
é que eu tenho percebido, sim, um aumento de vítimas menor de idade, infelizmente. Principalmente relacionado a namorinhos, né, na adolescência, e aí o autor, que também seria menor de idade, em algum momento ali, terminou o relacionamento e enviou ali para os coleguinhas através de WhatsApp, através de rede social. E como a nossa amiga psicóloga, a doutora Fabiola, falou, isso acarreta danos devassos. Inclusive, já tivemos casos de suicídio, né? Da vítima não aguentou aquela pressão, toda aquela situação contra a honra dela e chegou nesses casos. Então, finalizando aqui, resumindo, não temos gênero, não temos classe social, qualquer um pode ser vítima. Infelizmente, nós temos tido, sim, um aumento no caso de vítimas menores de idade. Isso é a importância da prevenção, da educação digital, de explicar para as pessoas que é crime, sim, que existe responsabilização penal e também em âmbito civil, né? Indenizações. É isso. Queria só complementar, já que vocês não me chamaram ainda, mas eu queria complementar, pegando carona aí na fala da doutora Ana Cristina. Eu vi que vocês são do Rio Grande do Sul, né? Primeiro, eu tenho morrendo de saudade de Porto Alegre, que eu dou aula na Verbo Jurídico, sou professora da Verbo. Estou cheia de saudade, virando cariúcha já. E aí a pandemia acabou com a minha festa de uma vez por mês para Porto Alegre, que me recebeu tão bem. Mas eu vi uma colocação aqui no chat de uma pessoa que está assistindo, que é do José Márcio, falando sobre Recife, né? Ele é advogado de Recife e ele disse que ele percebe que em Pernambuco não há um preparo nas delegacias para o atendimento. E, infelizmente, como agora eu deixo a professora de lado e eu vou falar como advogada. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro é uma dificuldade muito grande de atendimento à vítima desse tipo de violência, exatamente por conta, Ana, do que você falou. Ah, por que você botou essa roupa? Por que você mandou a foto? Você não tinha que ter mandado nada. E a Lei Maria da Penha, ela proíbe, ela menciona que no momento do atendimento à delegacia, o 10A ele é muito claro ao mencionar que ao ouvir a depoente, existe uma necessidade de cautela para não revitimizá-la. Mas, infelizmente, e a gente percebe aqui no Rio, não há um cuidado em escolha de mulheres. E aí eu peço desculpa, Emerson, não que vocês não tenham lugar de fala, eu acho que lugar de fala realmente não, mas muitos de vocês, claro que têm empatia com relação a nós, mulheres, mas quem está aqui sente na pele, diariamente, a via-crucis que a mulher sofre o tempo inteiro, vítima de violência, por menor que ela possa parecer. Né? Então, é muito desafiador, vamos dizer assim, a gente ir a uma delegacia e conseguir, muitas vezes, realizar o registro de uma violência psicológica, ou até mesmo realizar o registro com relação a uma questão que envolva uma pornografia de revanche, porque muitas vezes a mulher tem medo dela ser considerada culpada. E aí a gente viu o que aconteceu com a Mariana Ferrer há pouco tempo, né? E, no fundo, vejam, o que acabou parecendo? Que a culpa foi dela. Eu não estava presente, eu não analisei o processo, então eu não posso mencionar a postura do juiz, a postura do promotor. Eu jamais vou fazer isso. Mas o que pareceu ali é que a culpa foi dela. Então, nós, como pessoas esclarecidas, claro que vamos lutar para que esse tipo de revitimização não aconteça. Mas e a menina que assistiu isso e que não tem conhecimentos jurídicos? Será que ela vai ter coragem de falar? Será que quando ela compartilhou uma imagem com o namorado, nesse momento de isolamento social, e ela entendeu que aquilo dali não era nada demais, até porque ela não estava vendo, ela vai se sentir culpada, ela jamais vai contar para os pais, por exemplo, e ela não precisa ser adolescente para isso.
mas ela com 20, 21 anos, ela vai se sentir envergonhada. E aí, o que vai vir na cabeça dela? Olha, eu não vou falar isso não, porque olha o que aconteceu com a Mariana Ferrer. Ela foi fazer e ela foi ridicularizada na audiência, pela imprensa. Então, eu acho que existe um trabalho muito maior que tem que ser realizado, né? Eu acho que a gente precisa de um trabalho muito maior, não no âmbito de uma educação, no âmbito das delegacias somente, mas eu acho que a gente teria que lutar por uma forma de educação nas escolas, né? Para que a gente já trouxesse uma conscientização dos jovens do que é considerado crime, do que não é, do respeito ao próximo, da empatia, porque eu acho que isso está faltando muito na nossa sociedade hoje, né? Deixa eu só fazer uma complementação. É isso mesmo, doutora Cláudia. Então, só te complementando. Fica à vontade. Não, pode falar. Não, por favor. Não, só queria fazer uma complementação, até em razão da primeira fala da professora Cláudia. Eu também fui professor da Verbo Jurídico, professora. Mas como eu não gosto muito de dar aula em AD, eu saí de lá. Na verdade, a gente acabou encabeçando presencial a AB de lá, que estava dando muito certo. A gente fez eventos bem legais aí. Só que a pandemia acabou a festa. No último, eu até dancei funk no palco. Olha isso. Em Porto Alegre, eu dançando funk no palco. Mas tudo bem. Bom. Alguém filmou. Pior que filmou. Tá no YouTube da Verbo. Olha aí. Tem vários aspectos, né? Claro, essa lei, eu mencionei anteriormente, que foi uma lei pautada no movimento feminista, sim, porque foi uma reivindicação, né, dos movimentos feministas encabeçados, né, pela Rose Leonel. Era o projeto, se não me engano, 5555 de 2013, esse projeto. É um nome bem fácil de recordar nesse sentido. Mas isso não quer dizer que a lei não se aplique não só a outras situações, né? Ou seja, ela não é uma lei de gênero, ela se aplica às relações homoafetivas também, né? Ou seja, de qualquer questão dessas, não só do registro, como da questão da divulgação. Então, tem uma aplicação bastante ampla nesse sentido. Quanto à questão, veja bem, do perfil, né, que a doutora Ana fez uma exploração bem melhor, e ela tem condições de fazer isso bem melhor do que eu, por estar numa delegacia, né, por também ter trabalhado. Eu, quando eu era delegado no interior, cheguei a responder por posto policial da mulher, assim, tive um carinho, uma atenção muito especial em relação a isso, né, de ter cartórios específicos dentro de delegacias, justamente para propiciar não só um atendimento especializado, mas de saber como atender. Esse talvez seja o principal desafio, e eu não digo que é um desafio das polícias só, é um desafio da rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Tá? Ou seja, a parte da polícia é apenas um dos aspectos que são tocados. Mas vai desde o sistema de atendimento do município, né, da rede de acolhimento, a parte de infraestrutura, a parte psicológica, a parte jurídica, também de defensoria ou não, ou seja, de algo constituído com as universidades, a parte policial, ela tem o seu aspecto, sim, e isso talvez seja, por parte das polícias, o grande desafio nesse sentido, né? De qualificar e especializar o atendimento cada vez mais. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos, por exemplo, 22 delegacias de atendimento à mulher. 22 delegacias de atendimento à mulher, mais 19 postos policiais de atendimento à mulher. E nós temos só uma delegacia de repressão aos crimes informáticos, que em regra é uma só por estado.
Isso significa o quê? Talvez a estratégia esteja errada. Eu não quero antecipar aqui o resultado daquilo que eu vou escrever no doutorado, porque ainda não cheguei à conclusão final, até porque isso faz parte da minha pesquisa, a questão da infraestrutura de enfrentamento à criminalidade cibernética no Brasil. Eu acredito que a gente tem adotado o modelo errado, partindo de uma premissa errada que uma delegacia resolveria o problema. A gente não tinha e ainda os políticos não têm a dimensão do contexto cibernético, daquilo que se pode propagar em termos de criminalidade com a utilização da internet. Por isso, nós deveríamos investir em outro aspecto, um aspecto mais de inteligência cibernética, de produção de conhecimento, produção de metodologia, de uniformização de procedimentos em caráter nacional, nesse sentido. Qual é a dificuldade? Nós temos 27 polícias civis que são vinculadas a estruturas governamentais diferentes. Nós não temos uma unidade central. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não faz esse papel, infelizmente. Ele faz um papel meramente de fomentador através de recursos e, eventualmente, de formações. Então, os desafios são grandes nesse sentido, né? E todos os atores, inclusive nós, aqui presentes nessa reunião, nós temos um papel fundamental, né, de fazer uma análise nesse sentido, uma autocrítica e fazer evoluir. Né? Ficar só reclamando, eu já não consigo mais ver, eu não gosto de ver as pessoas que só reclamam. Mas o que a gente está fazendo para melhorar isso? O que a gente está fazendo enquanto servidor público ou enquanto cidadão? Se eu estou vendo uma coisa errada, em qualquer sentido, e eu não faço nada, eu estou sendo omisso, estou participando daquela coisa errada por omissão. Então, eu também tenho um papel importante no sentido de encaminhar uma reclamação, de encaminhar uma sugestão, de encaminhar uma crítica, no sentido de que algo no serviço público brasileiro possa melhorar. Eu estou falando genericamente aqui, mas nós temos um papel extremamente importante nesse sentido de fazer toda essa rede de atendimento à mulher em todos os municípios do Brasil fazer um atendimento adequado. E quando eu falo fazer atendimento adequado, não é só da violência, aquela comum, prevista na Lei Maria da Penha. Essa que a gente está comentando aqui, porque ela é muito mais comum do que vocês pensam. Ela é muito mais comum e a subnotificação ou a não notificação de ocorrência nesse caso é muito alta. Quanto mais elevada a classe envolvida, maior é a subnotificação, maior é o não registro de ocorrência. Então, a gente tem que ter em mente isso para mudar, inclusive, a cultura de percepção desse problema no Brasil, de como isso tem que ser percepcionado e do que pode ser feito. Porque as pessoas, muitas vezes, desconhecem que existe, inclusive, uma normativa nesse sentido. Obrigada, doutora Emerson. Eu gostaria de pedir para a professora Cláudia Serpa, aí, aproveitando esse gancho, e falar um pouquinho da responsabilização desse agente, tanto no âmbito penal, quanto na esfera civil, né, na responsabilização pelos danos causados. Bem no iníciozinho, o Emerson já chegou a falar, inclusive, no que diz respeito aos eventuais crimes envolvidos aí que a gente pode encontrar. Então, é importante a gente não confundir a divulgação não autorizada da imagem com a exposição, a realização da filmagem do indivíduo, da vítima, né? Então, a gente vai ter a divulgação não autorizada no 218C, e é esse crime que vai trazer a pornografia de revanche ou o revenge porn. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque essa lei ela é de setembro de 2018, salvo engano. Então, a gente precisa ter cuidado, porque antes, como eu já tinha mencionado, não tínhamos nenhuma regulamentação para o maior. A gente só tinha a regulamentação envolvendo o menor.
Então, o menor de 18 anos, a gente tinha, sim, a responsabilidade penal prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas para a punição quanto à vítima maior de idade, a gente só teve a inclusão no que diz respeito a essa norma de setembro de 2018. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na análise da data do fato, quando aconteceu a divulgação, né? Porque no âmbito do direito penal, a gente tem que verificar. Tanto que, na época que a gente teve a questão da Carolina Dickmann, em que ensejou a alteração do Código Penal, com a inclusão do 154A do Código Penal, ali a gente tem uma violação de um dispositivo informático. Ali, na verdade, divulgaram uma foto da Carolina Dickmann, vocês devem estar lembrados, e que tanto trouxe o nome da lei Carolina Dickmann, mas ali não havia punição para a divulgação não autorizada de imagem. E sequer houve, na época dela, crime por violação de dispositivo informático. Né? Então, no direito penal, a gente precisa tomar muito cuidado. Esse crime, ele, então, só pode ser punido a partir de setembro de 2018. Mas o registro não autorizado é só de dezembro de 2018, que é o 216B. Então, aí a gente pode ter o registro não autorizado da imagem, a divulgação não autorizada da imagem. Mas, como bem lembrado, a gente tem hoje o Código Penal trazendo uma possibilidade da punição pelo estupro virtual. Por quê? Porque quando o 213 do Código Penal foi alterado, lá no ano de 2009, a gente teve essa alteração trazendo a possibilidade de punir o indivíduo que vai cometer o crime contra a vítima ou a vítima praticar atos no qual o indivíduo, mediante violência, fez com que ela praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, eu costumo dizer que o crime de estupro pode ser pela vítima, para a vítima ou sobre a vítima. Né? Então, a gente vai trazer no âmbito do crime de estupro essa possibilidade. Então, é perfeitamente cabível hoje, pela redação do 213, como bem lembrado, uma vítima que esteja do outro lado, sendo constrangida, mediante ameaça, a se masturbar na frente de uma webcam. Então, a gente pode ter um 213 envolvido aí, sim. Então, a redação de 2009, e eu falo assim, nova, porque eu ainda sou do tempo do estupro, em que a gente tinha a distinção entre estupro e atentado violento ao pudor, mas hoje, com a redação do 213, eu também posso ter o estupro virtual. Né? Então, a gente passa a aumentar esse leque de crimes cometidos no âmbito da internet mesmo, né? Dos crimes sexuais cometidos no âmbito da internet. Agora, no âmbito da responsabilidade civil, a gente falou o seguinte, eu contei a história da aluna, né? E aí eu mencionei que, na época, como ela era maior de idade, e as fotos foram expostas, e houve uma divulgação não autorizada dessas imagens dela, infelizmente, na esfera penal não havia nada a fazer, a não ser um crime contra a honra, ou até mesmo uma lesão grave em decorrência de um dano psicológico. O máximo que poderia acontecer. Mas a gente parava por aí, né? A gente não tinha a possibilidade de responsabilizar em crimes sexuais ou em hipóteses de violência doméstica. Vale também a gente lembrar da seguinte situação. O dano trazido psicológico, como bem colocado pela doutora Fabíola aí, é um dano que você não apaga, né? E hoje, a velocidade que a gente tem disso nas redes sociais, a propagação disso por 2 minutos, muitas vezes, ela gera um dano infinito. Porque basta que você veja essa imagem, basta um print naquele momento, e tudo acaba. E, para finalizar, vocês devem ter acompanhado o caso de uma advogada aqui do Rio, em que ela foi filmada praticando yoga na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vocês devem ter visto isso. A advogada é minha amiga, e eu ajudei ela a divulgar aquelas imagens. O que aconteceu? Ela estava praticando yoga com roupa de ginástica, normal. E
2 homens num quiosque na Lagoa, filmaram e filmavam atos obscenos enquanto ela estava praticando yoga. Então, estavam como se ela tivesse... como se eles estivessem se masturbando pela imagem dela. Gente, é uma professora de renome, é uma baita de uma advogada no âmbito do direito empresarial. Ela dá aula na Escola da Magistratura e é minha amiga pessoal. E quando eu divulguei as imagens com a autorização dela para que derrubassem a imagem dele na rede, para que o Instagram removesse as imagens, porque olha a repercussão disso. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebi de que ela não devia estar ali na Lagoa abrindo as pernas. E que ela estava querendo uma exposição na mídia. Agora, veja, qualquer uma de nós que esteja aqui hoje pode ser vítima disso numa academia. A gente pode ser vítima disso quando a gente sai na rua com um short. Nossas filhas podem ser vítimas disso, porque um tarado na rua a gente sabe que sempre tem. E quantas vezes que eu não chego em Porto Alegre, que eu entro no Uber e eu compartilho o meu itinerário com alguma colega minha daí. Por quê? Porque eu estou sozinha. Eu não entro no elevador de hotel sozinha. Burra velha desse jeito, se tem um monte de homem dentro do elevador, eu não vou. Porque, como eu falei, eu sou altíssima, eu tenho 1,58 m. Um cara desse me joga para fora do elevador, me taca dentro do quarto. Agora, olha que preocupação que talvez o Emerson, na vida dele, nunca tivesse imaginado, antes até mesmo do próprio cargo, porque vocês devem pegar esse tipo de situação de forma constante. Né? Então, o que aconteceu com essa minha amiga é algo que, por mais Marianas no mundo que a gente precise, né? Por mais Dani Calabresa que a gente precise nesse mundo, porque a gente não pode silenciar esse tipo de situação. Obrigada. É verdade. Aproveitando a fala da doutora Cláudia, eu quero encaminhar aqui a pergunta do Davi. Ele perguntou se a vítima da divulgação acabar tentando suicídio e ter sucesso, a pena do responsável pela divulgação pode ser aumentada em decorrência do suicídio da vítima? Na verdade, tem de haver, nesse caso, a estipulação a configuração do dolo, pelo menos o dolo eventual, né? Essa é a lógica. Se ficar configurado isso na investigação, sim. Eu gostaria de fazer, em relação a que a professora Cláudia comentou, 2 comentários bem rápidos, assim. Uma, questão do gap normativo no Brasil sobre medidas de redução de danos cibernéticos. Nós temos isso, de certa forma, um guarda-chuva dentro do artigo da internet, mas não temos isso bem discriminado. Além de não ter bem discriminado a questão da cadeia de custódia sobre evidências digitais. Nós temos a questão de cadeia de custódia num sentido geral, agora instituída em 2019 como a lei, chamada Lei Anticrime. Esse tipo de situação, professora Cláudia, que aconteceu no Rio de Janeiro, do registro não autorizado, imagem de pessoa em meio à rua, isso em Portugal é proibido, tem um crime para isso. Tanto é que você não pode fotografar em locais públicos mostrando o rosto de pessoas e dentro dos comboios, né, dos trens. Se você for tirar alguma foto, eles te alertam nesse sentido. Então, justamente porque é uma forma de proteção da intimidade, da privacidade da pessoa, mesmo que em local público. Eu não sei se isso passaria no Brasil, dado o contexto da questão de liberdade, sei lá, é algo que pode vir a ser discutido no futuro, tendo em vista os parâmetros de privacidade. Mas eu só queria fazer o apontamento desses 2 aspectos, porque eu trabalho isso também, dessas medidas de redução de danos, que são pouquíssimas dentro do contexto normativo brasileiro.
Doutor Emerson e doutora Ana Cristina, em especial para a doutora Ana Cristina, gostaria de saber, assim, com que frequência casos dessa natureza têm ocorrido, se vocês têm percebido um aumento. Infelizmente, com frequência. Mas é importante salientar que o doutor Emerson falou isso muito bem. Nós temos as subnotificações. Então, por exemplo, os números que eu tenho aqui, os registros de ocorrência do crime capturado no 218C, que é dessa divulgação de cena de sexo, pornografia, os registros que eu tenho aqui na capital de Manaus, eles só são a partir de 2018, porque antes de 2018 essa conduta não era considerada como crime, né? Eu tenho alguns números aqui que eu verifiquei no nosso SISP, que é o Sistema Integrado de Segurança Pública, onde são feitos os registros de ocorrência. Só que saliento, esses números não são fidedignos, eles não condizem com a realidade. Primeiro, pela subnotificação, porque a maioria das mulheres, infelizmente, tem vergonha e não fazem o registro de ocorrência. E segundo, porque esses registros são feitos, às vezes, com outra tipificação, ou crimes contra a honra, enfim. Mas eu tenho um dado de 2020, somente aqui em Manaus, tá? Que eu estou falando aqui de Manaus, nós tivemos 114 registros de ocorrência. Em 2019, até hoje, né? Que ainda não fechou o ano. Em 2019, nós tivemos 102. Em 2018, onde iniciou, né? Que já é de setembro, essa lei, a 13.718, tivemos 21. Mas, como eu disse, são somente números simbólicos. Eles, infelizmente, não condizem com a realidade. O que nós vemos é que aumentou exponencialmente e vai aumentar, infelizmente, mais, enquanto não trabalharmos essa educação, essa reeducação digital, desde com as crianças, na escola, e, obviamente, também com a repressão, agora que nós temos, essa lei é muito recente, né? Então, nós acreditamos, sim, que com essa punição mais severa, e talvez possa diminuir essas ocorrências. Eu assino embaixo que a doutora Ana falou. Nesse campo, acho que ela tem mais... por eu não estar numa delegacia específica, eu não tenho parâmetro hoje de trazer dados específicos. O que a gente viu nesse contexto de pandemia foi um crescimento assustador das ocorrências relacionadas com crimes perpetrados a partir da internet. Seja utilizando a internet como meio ou como mecanismo, até mesmo em razão dos tipos penais específicos já foram previstos com base na internet. Até porque a vida se tornou digital nesse ano, isso refletiu também no aumento de casos, né? Só reiterando, esses números que eu repassei são somente do artigo 218C, tá? Não são referentes a qualquer outro dos crimes de individual. Fabiola, eu gostaria de saber se você já atendeu algum, não a vítima, mas algum agressor, né? Se é comum ele ser colocado a um tipo de tratamento psicológico, e como você vê que é a intenção desse agente nessa prática? O que ele pretende internamente, assim, no psicológico dele, qual é a intenção? Então, primeiro, não, eu nunca atendi. Eu me pergunto agora, eu fiquei até assim, porque realmente o agressor nunca atendi, e nem trabalhando nos equipamentos de assistência social mesmo, eles não, na verdade, eles não chegam para a gente, né? Quem chega sempre é a vítima. E na parte clínica também nunca atendi, o que a gente vê que não é nem a procura desse homem, né? Por qualquer tipo de acompanhamento. Acho que isso vai a todas as esferas. Então,
para falar um pouco do porquê, né, que esse homem comete essa violência contra essa mulher, eu acho que, assim, é até muito comum nesse crime de pornografia da vingança, né, como é o nome, a gente imaginar que seja um crime por ciúmes e alguma coisa, né, parecida, porque ficou com raiva, né, porque quis se vingar, mas o que tem por trás disso, né? Porque sempre é a mulher que é considerada culpada, até mesmo quando ele está cometendo esse crime, né? A mulher ainda assim é julgada e considerada culpada, porque é como se o ato dela, a liberdade dela, a exposição dela causou algo, né? Não é como se o agressor tivesse, né, causado. E então ocorre mesmo, né, como eu já tinha até falado antes, essa culpabilização da vítima e muitas vezes até um discurso de ódio. E esse agressor, geralmente, ele se utiliza dessa supervalorização, sabe, dessa falsa moralidade de que a sociedade já culpa a mulher, já coloca a mulher como um ser submisso. E, é claro, a gente sabe que, em termos de sexualidade, por exemplo, uma exposição, até por esse motivo, esse crime é considerado um crime de gênero e fala-se mais em relação às mulheres, porque a gente sabe que um homem ter sua sexualidade exposta, para ele, é um motivo de orgulho, virilidade, né? E enquanto a mulher é tido como humilhação, denegrir a sua imagem, a sua moral. E, então, muitas vezes, né, eu acho que o que a gente pode ver é que isso pode acontecer com alguns jovens, eu até acredito que quando seja bem jovem mesmo, do sexo masculino, na tentativa de se autopromover, né, quando o garoto lá, geralmente adolescente, faz isso naquela tentativa de se autopromover, então ele quer mostrar lá, compartilhar a foto com os amigos, né, da ex, e isso acaba se espalhando rapidamente, o que não estou tirando a culpa dessa pessoa, porque ele também tem uma responsabilidade, acho que principalmente, como isso que eu falei anteriormente, da gente já viver nessa sociedade patriarcal que já isso já vem permeado até no nosso inconsciente mesmo, né? Dessa supervalorização do homem em detrimento da mulher. E nos casos seguintes, né, esse homem, ele pode ser aquele homem que ele não aceita ou não dessa parceira, muitas vezes até porque ele vai ter ali, né, a sua masculinidade questionada, ele pode ter medo de ser visto como o cara rejeitado, né? Então, por isso, ele acha o quê? Né? Ele tem a intenção de colocar essa mulher na situação de um objeto para que, assim, ele não se sinta, não esteja numa posição tão desvalorizada. Vocês estão conseguindo me entender? Então, assim, é aquele cara que ele não consegue entender. É claro que esse cara, ele já vem, né, com atitudes abusivas, né? Provavelmente também é uma pessoa que já pratica violência psicológica, ou muitas vezes violência moral e algumas coisas assim, mas ele também já tem um perfil, né, como foi falado aqui anteriormente. Ele também já dá alguns sinais. Então é esse cara, esse homem que ele não aceita esse não dessa parceira, porque ele quer se afirmar ali, né, e aproveita dessa tela, desse véu que a internet dá, né, para as pessoas, para poder divulgar, né, a foto da parceira, também como uma forma de se afirmar dentro do grupo, né, e como eu falei anteriormente, tentar apagar um pouco dessa impressão de que ele foi rejeitado. Então ele coloca, eu reduzo, né, você, a mulher, a um objeto pornográfico, nesse caso, então eu não fico tão diminuído assim, né? É nessa tentativa mesmo de diminuir a mulher,
de desvalorizá-la, de colocar como um objeto, e que nesse momento ele acaba colocando ela até como objeto da sociedade, né? Para a sociedade, expõe para a sociedade. Né? E até mesmo essa imagem, né? Que a sociedade muitas vezes condena, ela de certa forma também sente um gozo, né, em estar compartilhando essas imagens, né, em estar colocando uma pessoa naquela situação. Pode ser por inúmeros motivos, né, mas trazendo até bem para a psicanálise, pode ser até também por uma forma de identificação, né, com aquele agressor, com coisas que, na maioria das vezes, a gente não tem coragem de fazer, porque existe um véu, né, da sociedade, e a pessoa acaba se identificando com aquele agressor, né, essa identificação, não que a pessoa seja o agressor também. Espero que esteja ficando claro. Mais que daquele motivo de que eu não tenho coragem de fazer, mas que compactua para essa exposição dessa mulher de alguma forma, né? E também nessa intenção que o cara tem de que a mulher seja punida porque ela não quer mais ficar com ele, porque ela né, quer ficar com outra pessoa, quer ficar sozinha, e essa intenção de que assim, não, se eu não posso ter, é aquela expressão até antiga do homem, né, de que antigamente se falava muito desse macho, né, de que usava-se o termo de que se eu não posso ficar com você, você também não vai ficar com mais ninguém. E os homens se utilizavam disso, também acontece ainda, mas se utilizavam disso para poder violar essa mulher fisicamente ou até mesmo matar ela, né? Então, hoje, nessa era, né, cibernética de tecnologia, alguns se utilizam desse momento para punir essa mulher dessa forma, né? Então, eu vou lá, eu exponho o seu corpo, eu disponho o seu corpo para outras pessoas, se você não pode ser para o meu próprio prazer, né? Mas mesmo que esse prazer não consentido, ele coloca a outros olhares da sociedade. E ele faz isso nessa intenção de possuidor do corpo mesmo, né? De que ele é o possuidor do corpo e da sexualidade da vítima. Então, ele publica essa intimidade, né, de uma forma que não é consentida pela vítima, mas que também acontece nesses discursos socioculturais que desaprovam comportamentos, né, de mulheres que expõem a sua sexualidade, e ele acaba intensificando esse sentimento de culpa e de punição da vítima, né? De que possui. Aí é mais até um motivo, porque eu falei anteriormente, dessa mulher que se vê violada, né? Violada psicologicamente, porque ela vê que ela não tem o domínio sobre o seu próprio corpo, porque outra pessoa a expôs daquela maneira. Então, por isso que eu também acho importante a gente trazer todas essas questões de gênero, para falar do quanto esse imaginário do homem, né, na sociedade, de que é ele que possui a permissibilidade sobre o corpo da mulher, né? E aí esse cara faz isso, nesse momento de que é ele quem escolhe, né? Como que vai ser exposto o corpo dela, e aí ele faz isso nesse momento, mas também como uma reafirmação desse poder masculino sobre o corpo dessas mulheres. Muito obrigada. Finalizando aí os nossos questionamentos, eu gostaria de pedir para a doutora Ana Cristina, o doutor Emerson, falar um pouquinho, deixar umas orientações finais, se existe uma forma de evitar esse tipo de crime, como proceder, no caso de que esse fato ocorra, né, a quem a vítima deva recorrer, deixar umas orientações aí para nós. Ana, queres iniciar?
Ana, você está no O mudo. áudio. O áudio tá desligado, Ana. Ah, desculpa. Doutor Emil, você pode, de repente, iniciar sobre a prevenção e eu finalizo como enfim, o que a vítima deve fazer. Eu acho que falar sobre, eventualmente, não permitir, né, o teu controle sobre o registro de uma intimidade é um aspecto cultural que precisa ser melhor trabalhado, né? Até porque a gente tem isso na cultura, né, como já referido, o que precisa ser avaliado nesse sentido, né? Vamos dizer que a pessoa use do direito de intimidade dela, mandando uma imagem, uma mensagem contendo aspectos de sensualidade ou de sexualidade, usando né, do seu direito de intimidade, o que ela tem de fazer é fazer uma análise de risco em relação a isso. Né? O quanto isso vai impactar no futuro dela, nas questões da relação, o quanto a relação é confiável, etc. E tal. Isso é difícil de avaliar, né? É difícil de avaliar nesse sentido, mas fazendo esse tipo de análise, certamente, isso é como se fosse um processo de contingenciamento. O direito está aí para contingenciar quando há falha nisso, né? Mas não essa pré-concepção sobre a decisão de permitir ou não permitir. Eu nem vou comentar em relação à questão de registro não autorizado, porque é difícil de fazer uma prevenção nesse sentido, né? A não ser que a gente oriente, por exemplo, a mulher ou o homem vítima eventualmente, é bem mais raro, mas de fazer uma varredura de câmeras num local, por exemplo, né? Então teria que ter um cuidado um pouco maior, mas não existe uma solução mágica que não seja a atenção, o cuidado, a análise sobre a confiança da relação, de repassar ou não repassar o conteúdo íntimo. Isso é muito claro, é muito mais adequado falar para um público adulto isso do que aquilo que se observou em relação ao público infanto-juvenil, que está em fase de melhorar a sua percepção em relação a isso, né, os riscos. E se a gente for ver, existem vários estudos sobre sexting, inclusive com pesquisa empírica, publicados na Espanha. Talvez seja o país que mais publica nesse sentido. E é interessante ver como os jovens percepcionam a questão do sexo e de como eles fazem, né? Ou seja, como eles enviam mensagens e acham normal enviar mensagens nesse sentido. Até por a doutora Fabiola pode falar melhor, é um período de exploração de conhecimento, de autoconhecimento, né? Até mesmo de como se estabelecer relação de confiança com outras pessoas, né, nesse sentido. Então, isso talvez não, isso é mais comum entre os adolescentes hoje em dia. Então, a gente precisa voltar ao que diz lá o artigo 28 e 29 do Marco Civil da Internet. A gente precisa melhorar os processos de política pública de educação digital no Brasil. Tá? Eu acho que isso faz parte de um contexto geral. A gente não tem política pública nesse sentido no Brasil, no contexto geral, nem de segurança virtual, nem de segurança em relação a essa questão da intimidade, nem em vários aspectos. A gente tem uma lei que trata da questão do combate à pedofilia, combate ao bullying em ambiente escolar, que é 13.185, se não me falha a memória, é o número da lei. E nós temos uma alteração também em 2018, 2019, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, inserindo isso no contexto escolar. E a gente não vê isso como
como algo que está sendo explorado pelas secretarias de educação, por exemplo. Então, a gente precisa melhorar isso. Eu até escrevi há bastante tempo, deve ter no meu site lá uma orientação, né, dos passos a seguir quando a pessoa é vítima desse tipo de situação de pornografia de vingança. Até em razão dessa fala, eu vou dar uma olhada lá e vou atualizar o post com orientações mais atuais nesse sentido. Isso, complementando, o doutor Emerson falou brilhantemente, é muito complexo nós falarmos da prevenção relacionada ao crime de pornografia de vingança, porque depende exclusivamente da vítima, né, do que realmente ela vai decidir. Bem, mas eu costumo fazer algumas palestras, às vezes em escolas, até com adolescentes. Para adolescentes, eu tenho um tipo de discurso, para adultos, eu tenho outro. Então, eu, como delegada, e diante da quantidade de registros de ocorrências criminais que eu recebo diariamente, eu, como delegada, eu preciso dizer a esses adolescentes que não compartilhem fotos íntimas e vídeos, porque eles estão naquela fase, e aí a doutora Fabiola poderia saber explicar melhor, né, que é tudo ainda muito, a informação é muito volátil, enfim, os relacionamentos são, na verdade, os relacionamentos são voláteis, conhece uma pessoa num dia, e no outro dia a pessoa já está compartilhando vídeos, enfim. Então, a minha orientação para os adolescentes, né, seriam essa, de, na dúvida, não compartilhem qualquer vídeo íntimo para evitar ser exposto, ser vítima de um crime. De outra forma, né, para os adultos, é difícil a gente chegar e falar, olha, não compartilhe um vídeo íntimo, não tire uma foto sua. É difícil, é uma situação que tem que ser analisada por cada um. Mas se a pessoa, né, a mulher ou o homem, quiser, assim, registrar momentos íntimos do seu relacionamento, que posso citar aqui alguns cuidados, pelo menos, que se registre no seu dispositivo, e não no do parceiro ou da parceira, e que esse seu dispositivo eletrônico, seja um smartphone ou computador, tenha se for no computador, que tenha um bom antivírus instalado, que você tenha sempre senha, né, fortes nos seus dispositivos, para que ninguém tenha acesso ao seu telefone, enfim, orientações de segurança, né, em dispositivos, verificação de 2 etapas, que pode minimizar uma futura divulgação não autorizada dessas fotos. E sobre isso sobre prevenção, né? E sobre o que fazer, bem, acontecendo o fato, acontecendo o crime, a vítima deve sim procurar auxílio, deve sim ser levada pelas chantagens, procure sim, tá? E como o doutor Emerson falou anteriormente, há uma rede de apoio, não só a polícia ela vai investigar o crime. Entretanto, procure também uma rede de apoio, psicólogos, procure também, de repente, no âmbito civil, há medidas cabíveis, sim. Se por acaso a vítima for mulher, ela tem, por exemplo, como se valer de uma medida protetiva, onde vai assegurar, de uma certa forma, esse direito, essa integridade dessa mulher. Então, há meios, sim, há meios de garantir e de punir, sim, esse agressor, mas a vítima precisa tomar atitude e procurar a delegacia e procurar todas as demais redes de apoio. Doutor Emerson, fique à vontade para fazer a pergunta aí para o Ricardo. Eu só quero perguntar para o doutor Ricardo qual é o melhor aplicativo para mandar nudes, doutor Ricardo. Tá mudo. Tá mudo. Opa, perdão, me empolguei, né? Bom, ultimamente eu tenho usado o WhatsApp, tá?
Mas é que hoje em dia eu não estou na minha melhor performance, né? Então eu estou evitando, porque as pessoas não são obrigadas a visualizar esse tipo de imagem bizarra, né? Não, mas assim, é uma brincadeira, mas vão dizer, né, que as pessoas querem, ou faz parte da relação de confiança fazer isso, utilizar o melhor sistema, o mais adequado, é uma forma de estabelecer um contingenciamento, diminuição de risco. Então, tem ferramentas para se fazer isso de maneira adequada. Então, acredito que as pessoas possam pesquisar. Desculpa a brincadeira, viu, doutor Ricardo, justamente para provocar essa reflexão. Vai fazer, vai utilizar, procura utilizar a ferramenta certa, a ferramenta adequada, para evitar o problema depois, né? Sim, com certeza. Pessoal, encerrando aqui o nosso painel, que nem vimos a hora passar com tanto conhecimento. Gostaria aí de agradecer imensamente doutora Ana Cristina, doutor Emerson, Fabíola, professora Cláudia, né, por ter doarem seu tempo e trazido tantas informações ricas, né, para nós, para toda uma sociedade. Nós fizemos um trabalho de divulgação junto a escolas também, à universidade, junto a professores. Eu acho que é um tema que tem que envolver toda a sociedade. Então, fica aqui nossos agradecimentos mesmo, de coração, por terem vindo discutir esse tema tão importante. E aí, deixar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Primeiro as mulheres. Doutora Ana Cristina. Bem, parabenizar a organização aí desse evento brilhante, é uma satisfação participar, e que tenham outros eventos nesse sentido, porque é importante, sim, colocar a população no debate desses temas tão atual, e eu acredito, sim, que mais do que a repressão, nós temos que trabalhar na educação digital, né, na informação, no que realmente está acontecendo nessa nova realidade que estamos enfrentando. Então, só parabenizar, uma satisfação. Espero que tenha sido esclarecedor a minha fala. Qualquer coisa, podem fazer mais alguma pergunta aqui, as pessoas que assistiram. E é isso. Parabéns a todos pelo evento. Fabíola. Gente, obrigada. Fiquei muito feliz em participar desse evento. Achei o tema muito importante, principalmente na atualidade, né, diante da pandemia, como esses casos vieram aumentando. Acho um tema recente, principalmente na minha área, e eu vi o quanto que isso precisa ser mais debatido. Uma coisa que eu queria frisar aqui, eu até anotei enquanto o Emerson estava falando, agora a Ana Cristina falou também, sobre a educação digital. E eu queria frisar bastante que eu acho que a gente precisa também de educação de gênero, porque isso acho que vem até anteriormente, porque é onde eles vão aprender até a não cometer esse tipo de crime e o que não fazer em relação às mulheres. Eu também trabalho em escola, como psicóloga escolar, e eu vejo que, assim, o quanto é importante essa questão da prevenção, que na sociedade atual, muito midiática, de exposição, alguém até aqui comentou, aqui o filho fala que manda nudes mesmo, nos comentários. Então, assim, isso realmente acontece, isso é muito comum entre os adolescentes, e também são as adolescentes que, quando passam por isso, elas sofrem por não saber como lidar e por não ter o apoio. Então, assim, é muito importante essa educação. Eu acho que a prevenção, né, é o meio mais importante. Então, a educação de gênero é importante para a gente estar prevenindo até esse tipo de coisa na sociedade, porque eu acho que vou falar aqui como o abusador, né, a pessoa que comete o crime, ele não faz isso de forma isolada, porque ele sabe que ele vai ter, né, uma cumplicidade de forma a compartilhar essas imagens na sociedade, a expor essa mulher.
E aí eu acho que a gente tem que pensar também nessa mulher na situação de que ela é colocada nessa condição de objeto e o que a gente pode fazer para essa mulher retomar sua condição de sujeito, que é nesse atendimento na delegacia, que aqui também eu quero frisar dos atendimentos de equipamentos, por exemplo, da assistência social, como o CRES, que é um atendimento especializado, até mesmo o CRAI, o CIAM, que são atendimentos que vão dar o suporte à vítima. Acho que é até importante falar da Lei Maria da Penha aqui nisso, porque ela traz não só essa intenção do crime ser punitivo, mas todo esse suporte à vítima, né? E, assim, essa é uma violência que, como eu falei, é uma violência psicológica, mas é uma violência moral, é uma violência sexual, e vai se encaixando, porque eu estou tentando finalizar, né, mas se a gente pensar de várias formas, ela pode se encaixar de alguma forma na violência patrimonial, na violência física, né, devido à sua ausência de saúde, pelos danos psicológicos, enfim. Então, é uma violência que perpassa por todas essas violências descritas na Lei Maria da Penha. Então, de frisar essa questão dos dispositivos de proteção também, além dos de punição, e dessa educação preventiva, até para a gente preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos meninos e as mulheres. É claro que elas têm também o desejo, né, por estar, de alguma forma, mostrando a sua sexualidade, né, e é um direito delas, mas para a gente estar preparado para tudo isso, até para não acontecer, né? Então, acho que a prevenção é melhor. Então, muito obrigada por esse momento, e muito obrigada, eu achei o tema importantíssimo, e que venham outros debates, até para a gente estar falando mais sobre isso. Professora? Eu queria agradecer também pelo espaço aqui, por vocês terem feito o convite. Queria mencionar que a OAB aqui do Rio, a OAB Mulher, eu faço parte da comissão da OAB Mulher aqui do Rio de Janeiro, e já existe na comissão a realização de palestras em escolas, justamente para conscientização dessas crianças e dos adolescentes das questões que envolvam a violência de gênero. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, porque a comissão não é tão grande assim, mas é um trabalho muito importante, é um trabalho em que as escolas, elas vão... a comissão vai às escolas de interior aqui do Rio de Janeiro também, para dar palestras com relação à questão que envolve a violência de gênero. Então, a OAB Mulher aqui do Rio tem tido um papel muito importante e tem feito um trabalho muito bonito aqui na região, né? Então, queria agradecer, é um tema muito importante para a gente falar, é um tema de conscientização, a educação digital é algo novo para todos nós, e, infelizmente, é algo que a gente não consegue acompanhar a velocidade de desenvolvimento desses aplicativos, a velocidade que a gente tem da própria propagação, da divulgação dessas imagens, do que pode acontecer. Né? Qualquer dúvida no âmbito do direito penal, qualquer coisa que vocês queiram, meu Instagram é @professora Cláudia Serpa, vai ser um prazer enorme responder vocês, qualquer coisa mesmo, eu estou à disposição, e muita gente fala assim, você tem assessoria, não tem ninguém não, sou eu, tá? Então, pode perguntar, qualquer coisa que você queira lá, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar com os colegas de alto quilate, assim, nesse evento, e uma palestra muito rica nessa troca de conhecimentos aqui. Doutor Emerson? Eu só tenho a agradecer, eu acho que é o segundo evento que eu participo da NAD, e sobre a presidência do Ricardo, e parabenizo a Comissão das Mulheres pelo debate, acho que foi muito rico, muito produtivo, e muito produtivo por trazer não só o contexto do direito, eu acho que isso enriquece muito, né, o debate, para trazer contexto de outras áreas, porque é um assunto multidisciplinar, e deve ser tratado dessa maneira. Então, parabéns, uma satisfação ter falado ao lado da doutora Ana, da professora
Cláudia, da Fabíola também, para que todos vocês pudessem também debater o assunto. Agradeço as perguntas e as referências no chat, e fico à disposição de todos vocês. Aí, parabéns por esse evento. Tenham todos um bom final de 2020. Como diz eu acho que o Zé Simão, né, da Band, não utilizem a mesma roupa da virada do ano passado, queimem tudo. E não se esqueçam de gritar Jumanji para a gente sair desse jogo. Isso, e pior que o doutora Cláudia, o ano 2021, dentro daquele conjunto de filmes do Mad Max, o Mad Max ocorre em 2021 no filme, né? Então a gente tem uma perspectiva muito ruim para o ano que vem. Se fosse trabalhar com a ficção. Nossa, só para contextualizar o final com uma brincadeira, e um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu só queria finalizar agradecendo o Ricardo, a Andréia, minhas coordenadoras do Comitê de Mulheres, Janaína, Beatriz, Marcele e Luísa, por terem unidos esforços aí para a gente poder conseguir fazer esse debate num tempo tão rápido, inaugurar aí o nosso Comitê de Mulheres com um tema e com profissionais aí tão brilhantes. Então, gratidão, né, por vocês terem formado um time aí que fez um evento maravilhoso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Ricardo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, doutora Emerson, doutora Cláudia. Esperamos vocês nos próximos eventos, sejam sempre muito bem-vindos, e sempre que vocês precisarem de alguma coisa, fiquem à vontade. Fabíola, Ana, professora Cláudia. Obrigada, gente. Grande Emerson, prazer te ver também novamente. Aí, Sempre que precisarem também. Com certeza. Eu estou à disposição também. Estou à disposição também. Quando vocês precisarem, eu estou aí. Foi um prazer participar com todos vocês, tá? Isso aí, participem dos nossos comitês, das nossas reuniões lá, que é bem legal. A gente sempre está marcando alguma coisa online para essa interação. Tá bom? Obrigado, André, Lidiane, Marcelo também. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tudo bom.